A maioria dos empregos foram ocupados por robôs, o que resultou em uma alta taxa de desemprego. Por causa disso, as pessoas passavam o dia em jogos online. Em um certo dia, Yu Xuan percebeu que seu relógio começou a funcionar estranhamente em seu pulso, e exibiu uma tela com um lembrete de que faltavam 10 minutos para o início oficial do teste beta do jogo. A história começa com nosso querido protagonista Yu Xuan em seu apartamento. Ele tentava ligar o ar-condicionado, mas não consegue. Ele percebe que o aparelho está quebrado. Depois de várias tentativas fracassadas, ele desiste e acha que deveria chamar um técnico para consertar o aparelho. Ele foi beber água, mas isso também não funcionou. Em seguida, seu relógio começou a funcionar estranhamente. Ele começou a prestar atenção naquilo. Logo em seguida, exibiu uma tela com um lembrete de que faltavam 10 minutos para o início oficial do teste beta do jogo Mundo Perfeito. A maioria dos empregos foram ocupados por robôs, e isso resultou fortemente em uma alta taxa de desemprego. Por causa disso, as pessoas começaram a gastar seu tempo jogando jogos online, e também confiando em jogos online para ganhar dinheiro. Então a indústria de jogos se tornou um grande pilar econômico do mundo. Seguindo essa linha de raciocínio, as maiores empresas do setor se uniram para criar o jogo do Mundo Perfeito. Este jogo determina que você possa converter diretamente a moeda do jogo através da plataforma oficial. Você precisa ter a moeda do país. O garoto apertou um botão na frente dele e logo uma interessante máquina de jogo apareceu à sua frente. Ao que se sabe, era um morp de faroeste com elementos de fantasia. O garoto lembrou que já havia jogado um jogo desses antes, então seria mais fácil começar esse jogo. Talvez assim ele se encontrasse na mesma situação das celebridades e tivesse a chance de mudar de vida com esse jogo. Ele se via na obrigação de se arriscar, pois esse era o seu único destino. Ele entrou no jogo do Mundo Perfeito. Lá havia casas medievais e muitas pessoas ao redor. Ele mesmo utiliza as roupas daqueles tempos. O jogo logo mostrou suas características. Nome Yu Xuan, sem força, saúde 5, destreza 5, magia 5, ataque 50. O garoto observava essas características, e achou que as estatísticas de todos eram mais ou menos as mesmas. Mas então ele ouviu pessoas falando ao seu redor, dizendo que algumas delas tentaram se beliscar e realmente sentiram dor. Um deles perguntou se havia alguma dica de sistema para iniciantes e por que o jogo era tão hardcore. O garoto achou que deveria dar uma olhada em tudo primeiro, e quando ele saiu apareceu uma placa dizendo que aquela era sua conquista, uma caminhada, e tudo começa com um passo. E a escrita apareceu novamente, para que após 1000 passos o título fosse desbloqueado. Então foi indicado que ele deveria desbloquear a habilidade de nível divino, o passo de 1000 quilômetros. Vendo isso, o protagonista respirou fundo e então a escrita apareceu de novo, indicando que era uma respiração profunda. A habilidade de respiração longa agora foi adquirida, e se ele respirasse fundo 1000 e desbloqueasse a conquista, ele se tornaria um mestre da respiração. Ele foi instruído a desbloquear o nível divino de refinamento de habilidade Sky. E o Xuan ficou muito surpreso. Em seguida a inscrição apareceu de novo, dizendo que essa foi a única surpresa para ele. O prota sentia que os outros não tinham isso, talvez tenha sido graças a ele ou por causa da mecânica de jogo. E ele se questiona se poderia obter a habilidade, independentemente do que fizesse. E quando levantou a mão, recebeu uma recompensa por isso. E o Xuan acredita que neste jogo, despertar uma habilidade de nível divino era suficiente para mudar a vida das pessoas comuns. E também parecia haver certas condições que precisavam ser cumpridas para obtê-lo. Ele caminhava enquanto acenando com a mão podia ver a inscrição indicando que havia dado 2 passos, e precisava de mais 999 passos. Respirou fundo fortalecendo os órgãos internos. Ainda restavam 999 respirações para adquirir a habilidade, e ele acenou com a mão. Olhando para ela, ele não entendiam como isso poderia acontecer. Alguém simplesmente ficou parado e assistiu, e disse que era melhor deixá-lo. Disseram também que era melhor se apressar para encontrar monstros para subir de nível, ou eles não seriam capazes de acompanhar as entradas. O jogo parabeniza por dar 1000 passos e ele recebeu a habilidade divina por chegar no 1000º degrau. Como ele tomou 1000 respirações, ele recebeu a habilidade de nível divino de refinamento de Kai. E porque ele tomou 1000 balanços com as mãos, ele recebeu a habilidade divina de aniquilar e balançar. Ele ficou em frente a um vasto campo e pensou que não importando a direção que fosse, haveria o mesmo lugar em todos os lugares. E abriu o tablet porque tinha muitas habilidades. Suas habilidades são como dar um passo de 1000 metros. Sua velocidade vai aumentar. Agora ele pode aumentar sua velocidade em 10 vezes. Aumentando suas habilidades ele pode aumentar sua alta velocidade de
fino. Sua respiração lhe dá pontos de experiência. Agora ele pode ganhar 10 pontos de experiência quando respira. E o aumento da força é necessário para aumentar suas habilidades de aniquilar e balançar. Seu braço esquerdo se torna muito poderoso. Cada um de seus ataques causava 10 vezes mais dano e para aumentar o nível de habilidade é necessário aumentar as estatísticas básicas. E o Xuan achava que isso era digno de ser chamado de divino. Afinal, cada uma dessas habilidades foi extremamente útil e além disso, cada habilidade deu um bom bônus. Era apenas o tipo de recompensa. Graças às habilidades de refinamento de Kais, ele já estava 2 níveis acima dos outros e já tinha 4 pontos de habilidade que podiam ser distribuídos aleatoriamente. Então ele os adicionou ao balanço do alvo, tornando-o mais forte. E ele ainda precisava de tempo para conseguir a habilidade. A maioria dos jogadores já estava fora e ele queria tentar sua habilidade de passo de 1000 milhas. Com essa habilidade ativada, ele começou a correr na velocidade da luz, surpreendendo a todos ao seu redor. Uma hora depois parou para olhar ao redor e percebeu o que estava fazendo. Ele correu por 1 hora, mas ainda estava no local. Ele achava que poderia correr cerca de 30 quilômetros e poderia ultrapassar todo mundo. Em seguida, apareceu um sinal onde ele se sentiu cansado pela primeira vez. Quando ele se sentia cansado 10 vezes, ele poderia desbloquear a conquista da preguiça e desbloqueando-a, ele poderia ganhar uma habilidade divina, imunidade ao cansaço. Quando viu a nova conquista, se sentiu estranho e decidiu ver o que outros jogadores estavam dizendo sobre o jogo para ele. Quando ele abriu o fórum dos jogos, essas mensagens também foram escritas lá. Mensagens de Milovich dizendo que ele realmente fez isso. Ele já existia há muito tempo e só havia um campo além dos jogadores. Não havia mais ninguém aqui. A mensagem B foi escrita dizendo que ele também experimentou a mesma coisa. Ele também caminhou pela estrada oeste e não encontrou ninguém. Na mensagem, ele disse que tudo que viu foi uma sombra negra correndo rápido. Outros perguntaram se não era um veado, mas alguém disse que eles deveriam ir além. Afinal, esse tipo de situação já havia acontecido. E parece que a zona segura aqui é enorme e precisa ser investigada. Não tendo encontrado nada, Yu acha que algo está errado aqui. O desenvolvedor instalou uma zona segura tão grande e segura. Não só isso, um amigo teve uma ideia, mas achou que era muito cedo para tirar conclusões e decidiu continuar a pesquisa. A fronteira da cidade de partida, quando ele andou aqui, já estava concluída e havia um rio lá. Ele achava que o rio deveria ser a fronteira da zona segura. Havia animais do outro lado do rio. Um era um cervo da Floresta Negra e o outro era um touro mutante com 4 chifres. Vendo isso, Shun ficou chocado e pensou que mesmo depois de ganhar a habilidade divina, ele não seria capaz de competir com eles. É difícil para os jogadores comuns saírem da zona de segurança, e se os jogadores comuns encontrarem monstros, isso pode acontecer à noite. E à noite, o Pica-Pau estaria na zona segura do campo. Yu pensou que saber disso lhe dava uma vantagem inegável. Agora ele precisava fazer todo o possível para se preparar e começar a atravessar o rio com a ajuda das árvores. O clima no mundo perfeito era quase o mesmo que a realidade, então havia uma grande chance de que a temperatura caísse durante a noite, especialmente perto do rio. Portanto, sua principal tarefa era coletar o máximo de lenha possível, e ele também precisava construir um abrigo. Começou a recolher lenha e ao fazê-lo, encontrou um machado cego. Ele pega e diz que ainda poderia ver algo útil aqui, então ele foi coletar mais lenha e no final encontrou a pedra de silicone deixada pelos goblins, o pão abençoado e um objeto selvagem, e por isso ele recebeu a conquista de caçador de tesouros e foi instruído a encontrar 5 itens na natureza para desbloquear o tesouro, buscar o título e obter a arte da habilidade divina de Lhama na categoria Divino na Natureza, onde ele iria obter pistas para encontrar objetos escondidos e ele acabou de encontrar. Levantou-se novamente um recipiente vazio para obter o título usando a habilidade que ele queria para ver o tesouro nesta floresta e nada foi encontrado. Ele percebeu que não havia tesouro nessa floresta e foi procurar um lugar para acampar. Ele encontrou o local onde havia uma fonte de água nas proximidades. Pegando seu machado, percebeu que precisava afiá-lo e, vendo uma grande pedra, começou a afiar seu machado. Por causa disso, ele recebeu a obtenção de um mestre afiador e depois de afiar a arma 100 vezes, ele foi capaz de desbloquear o título de afiador e obter a habilidade de forjar uma patente divina. Graças à sua habilidade, sua durabilidade, resistência e potência aumentarão. Havia também uma alta probabilidade de que se transformasse em uma nova arma. Vendo isso, ele começou a afiar sua arma ainda mais rápido. 10 minutos depois, ele conseguiu afiar seu machado com perfeição. O machado era feito de metal ferroso preto nível 1, o equipamento com um poder de ataque de 10 e foi escrito
escrito que foi usado para cortar árvores não eficazes contra humanos. Ele sentiu que o machado afiado havia aumentado seu poder de ataque. Se faltasse tempo, ele teria afiado adequadamente. Mas o caso não esperou. Era preciso procurar lenha. Olhando para uma das árvores, ele pensou que parecia resistente o suficiente para usá-la para a construção. Ele corta a árvore com um único golpe. Por isso ele recebeu a conquista de lenhador e recebeu uma dica de que se cortasse 100 árvores receberia o título de lenhador louco e habilidades divinas como paisagista. No fundo estava escrito que ele poderia desenterrar qualquer árvore e transplantá-la. Se a plantasse corretamente, a árvore floresceria novamente. No entanto, ele precisaria de muitas árvores e foi por isso que abandonou essa empreitada. E como ele só encontrou uma corda de cânhamo, ele ainda precisava encontrar algumas vinhas. Ele arrastou a árvore até o seu local e, por causa disso, obteve a habilidade de mestre de fundição de nível divino. Como mestre de fundição, ele seria capaz de produzir facilmente qualquer coisa que precisasse, desde que tivesse os materiais necessários e fosse instruído a fazer objetos de primeira classe. Depois de um tempo, ele será capaz de fazer algo útil com o que trouxesse. Mas quando olhou, viu que ainda restavam muitos materiais. Essa habilidade foi realmente incrível por sinal. Ele decidiu que usaria essas sobras para fazer algo necessário. Ele criou uma armadura de rato de nível 1, feita de vime e uma lança de madeira para si mesmo. A armadura do rato era feita de bronze, muito resistente e fornecia proteção contra danos físicos. A desvantagem era que era ineficaz contra o fogo. A lança de madeira era de nível 1, o nível de bronze, não menos poderoso do que uma lança de ferro. A desvantagem é que ele quebra facilmente. De repente, alguém o atacou e sua saúde foi reduzida em -1. Olhando para o outro lado, percebeu que alguém se aproximava. Ondas escuras se reuniram em torno dele. E o Xuan foi avisado de que estava sendo atacado por ondas escuras e deveria encontrar um incêndio o mais rápido possível. Durante esse tempo, ele perdeu vários pontos de vida. Com a ajuda de sua lança, ele conseguiu iniciar um incêndio. Ele respirou aliviado por estar em um lugar seguro e elogiou a si mesmo por ter se preparado com antecedência. Ao acender o fogo, ele recebeu a extração do fogo no tablet. Lá estava dizendo que se o fogo queimasse por mais de 10 minutos, ele poderia ganhar o título de Fogo Senhor. Ele foi instruído a desbloquear a habilidade de controle de fogo e a habilidade divina avançada. Agora o fogo estava fervendo dentro de seu corpo e ele podia usar magia de fogo. Seu poder dependeria da quantidade de maneira consumida. Xuan ficou feliz por finalmente ter uma habilidade de ataque, já que todas as habilidades anteriores eram apenas auxiliares. O ataque de bola de fogo consumiu 10 unidades de mana, e agora ele tinha um máximo de 130 unidades, o que significava que ele poderia lançar 13 dessas bolas. Ao lançar a bola de fogo, ela conseguiu quebrar uma grande pedra. Ele ficou muito surpreso, pois essa bola era muito intimidante para ele e agora essa habilidade se tornou seu cartão pessoal. No entanto, ele percebeu que não poderia relaxar. Ele descobriu que à noite a zona de segurança era mais perigosa do que a onda de frio. Para ver como estavam os outros jogadores, ele entrou na sala de bate-papo. Um deles escreveu que tinha ido para o norte e se aventurado em algum tipo de floresta, mas o caminho estava bloqueado por um rio. Do outro lado havia animais de nível 10 e acima. Era impossível passar. Outro jogador escreveu que era o mesmo no ocidente e eles pararam em pequenos grupos. Outro escreveu que ondas de frio contínuas causam danos aos jogadores. Ele escreveu que não viu nenhum ponto de resposta. Xuan achava que os jogadores não progrediram muito. A zona segura é circular, então não importa para onde ele vá, a situação não será muito diferente. Então a principal tarefa hoje era sair daqui. Yu percebeu que também não tinha prestado atenção ao ponto de respawn e se perguntou se era realmente impossível renascer após o fim dos jogadores. Esta informação apareceu no fórum. Os goblins aparecem na zona segura e suas características são as seguintes. Ataque 30, defesa 1, eles vivem na escuridão. Sua origem é desconhecida e eles gostam de atacar à noite. Quando o protagonista estava se perguntando que tipo de monstros estavam dentro da zona segura, um som foi ouvido. Atrás dele um monstro saltou dos arbustos, mas o prota conseguiu reagir rapidamente e enfiou sua lança nele. Como ele havia exterminado o morcego goblin, seu nível aumentou para 4. Pelo fato de ter derrotado um monstro pela primeira vez, ele recebeu a conquista assassina. Se ele aniquilar 10 monstros, ele recebe
recebe o título de lutador e ganha a habilidade de exterquiar. O nível da habilidade de exterminar é incrível. Havia uma sede de exterminar em seu coração e cada vez que ele fazia isso, ele poderia ganhar um certo poder para sempre se recuperar, 0% do dano causado a ele. E seu poder atual era o poder de 1. E para garantir sua segurança, ele queimou o corpo do monstro, mas então o corpo do monstro começou a mudar, tornando-se quase como um corpo humano. O idoso conseguiu salvá-lo e caiu no chão. Yu pensou que o monstro havia queimado e se transformado em um humano, e então apareceu um sinal de que ela havia revelado o segredo dos goblins, e agora sua missão havia sido ativada. Ela tinha que trazer os goblins vivos. O número atual de goblins no escuro é 999.999. O protagonista pensou que tinha que pegar os goblins. É claro, eram muitos, mas eles não eram tão fortes, embora pudessem atacar primeiro. Agora não havia tempo para pensar. Se ele hesitasse, poderia falhar a missão. Estava escrito no sinal que ele tinha resistência a danos de ondas de frio, como 50 resistência à magia do gelo. Agora, o número de goblins era de 31.444. Enquanto ele corria pelo campo, já havia goblins e restos mortais humanos. Alguns grupos de pessoas ainda conseguiram capturar um goblin amarrando-o a uma das rochas e decidiram exterminá-lo. Mas então nosso herói o parou com o fato de que ele lutou com um homem pela primeira vez, e recebeu a conquista de um lutador às pressas, e foi ordenado a lutar com um homem 10 vezes para obter o título de rei entre os lutadores e obter as habilidades de um lutador experiente. O homem perguntou o que ele estava fazendo lá e Yu Xuan se desculpou e pediu para lhe dar esse goblin porque ele realmente precisava de um duende vivo. Se ele concordasse, ele lhe daria sua armadura em troca com uma nota de que a armadura é feita de bronze. O homem decidiu dar o duende e avisou que eles o haviam espancado quase até o fim e que ele havia perdido muito líquido vermelho. Ele pensou que não demoraria muito e, depois de avaliar a situação, percebeu que esse duende não duraria até de manhã. Depois de abandonar essa empreitada, foi na outra direção enquanto agradecia. As meninas se perguntaram por que ele precisava do duende vivo, e então o duende atacou, comeu-o e ficou maior. Um jogador escreveu que achava que o fim era muito profundo e proporcionava muita experiência. Em resposta, ele escreveu que seus ouriços entendiam e subiam bem em uma trilha muito fedorenta. Enquanto outro jogador escreveu que conheceu um homem estranho que precisava de um duende vivo, ele até queria lhe dar uma armadura de bronze. Sua resposta foi dizer que era necessário trocar a armadura por algo mais caro do que alguns monstros, e perguntou se ele era realmente estúpido. O homem pensou que talvez depois de derrotar o duende ele começaria a farejar e agora eles estavam o evitando. E depois de ver o número de goblins que não sobraram, ele ficou um pouco chateado por não ter tempo. E então uma série de goblins apareceu no tablet. Yu se perguntou se o sistema havia feito outro tapete. De qualquer forma, não perderíamos essa oportunidade. Quando ele chegasse, ao invés de vir, havia um duende com um corpo enorme brigando com os outros. As pessoas achavam que ele era o chefe porque ele era muito grande. Ele era um duende mutante de nível 3 com 400 pontos de vida cada. Suas habilidades não tinham poder, apenas 200, e sua condição estava agora em estado de pânico. Alguém gritou que a fase berserker havia passado, o que significava que o duende havia encolhido e eles decidiram atacá-lo agora. No entanto, nosso personagem principal os superou. Ele rapidamente amarrou um tapete e disse que precisava desse duende vivo. No entanto, todo o grupo bloqueou seu caminho, dizendo que eles tinham que deixar o duende ir embora. Caso contrário, eles não seriam responsáveis por si mesmos. Xuan disse seriamente que só precisava do duende. Um deles gritou que queria roubar seu monstro e eles começaram a atacá-lo, mas seus ataques não o machucaram em nada porque ele tinha armadura de bronze e estava no nível 5. Um deles disse que ouviu que alguém trocou a armadura de bronze por duendes. Então eles queriam atacá-lo, mas nosso personagem principal conseguiu sair de lá rapidamente enquanto derrotava o líder do grupo. O formulário oficial dizia que um homem violento tinha acabado de assaltar o edifício da Guilda Rangers. Outro participante disse que todos os membros do guilda estavam lá e viram como ele os derrotou. Armado com uma lança, ele também tinha uma defesa tão alta que ninguém podia segurá-lo. Quando perguntados sobre qual era seu nome, algumas pessoas disseram que não tiveram tempo de notá-lo porque ele se moveu muito rápido. Xuan recebeu o título de Salvador porque a missão foi concluída. Ele ganhou muitos pontos de experiência e subiu para o nível 3 e o primeiro equipamento obtido foi uma espada de ferro afiada. O segundo era o guardião da masmorra e o terceiro era um colar usado. As características do equipamento são as seguintes: guardião da masmorra raro, guarda da masmorra de prata requer nível 5 de força, 15 proteção, 15 defesa
defensor. Colar de segunda mão com prata requer nível 5. Inteligência 40. Feito sob medida para o amante de aventuras. Recuperação de 1% dos seus pontos de vida por segundo. Espada de ferro afiada. Espada de bronze rara requer nível 3. Ataque 110. Espada muito afiada. Shun olhou para Goblin e se perguntou que uso ele ia ter agora. Depois de ontem ele estava muito fraco, mas deve haver outro segredo escondido. Considerando o caso anterior, esses Goblins foram formados a partir de humanos. Então quem foi a pessoa que se transformou em um Goblin? Shun ficou um pouco irritado por não haver informações suficientes. Então ele decidiu descobrir o que os outros participantes estavam dizendo, mas quase todo mundo estava discutindo isso, e isso o incomodou um pouco. Foi quando percebeu que muitos estavam escrevendo que seus cônjuges e amigos haviam começado a desaparecer. Shun pensou que isso não era coincidência e se perguntou se era possível renascer após o fim neste jogo. De repente um vídeo foi exibido em público onde um jogador humano foi congelado até ir de base. Alguém se aproximou da pessoa congelada e disse que todas as pessoas congeladas pelo frio intenso aparecem assim, acrescentando que não sabia como reanimá-los. No entanto, os olhos congelados do jogador ficaram vermelhos. Os olhos que cobriam seu corpo começaram a rachar e sua pele ficou azulada. Enquanto o homem conversava com seus clientes na transmissão, o homem congelado o atacou e tudo isso foi gravado ao vivo. Vendo isso, Shun sentiu arrepios de medo. Ele se perguntou por que esse jogador congelado estava atacando os outros participantes. De repente, um homem congelado apareceu atrás dele em um tablet. Lá estava escrito que ele era um ser congelado mutante. Seu nível era 5. Ele tinha 500 pontos de vida, 500 de poder de ataque e 500 pontos. De olhos selados, a outra alma mundana havia perdido a cabeça, atacando todas as criaturas e temendo a fonte espiritual subterrânea. Shun, usando sua habilidade e derrotando com as mãos e uma nova espada, conseguiu decapitar o monstro com um único golpe. Para isso, recebeu muita experiência. O monstro virou humano e foi para outro lugar. Portanto, Shun recebeu 10 pontos de sorte. O oponente ganha 50% mais experiência por 10 dias, após os quais receberá um bônus com base no valor. E o percebe que zumbis também são jogadores. Derrotar zumbis e reviver jogadores daria recompensas. E o cultivo de Kai não lhe deu muita experiência. Ele achou que precisava salvar alguns jogadores e fazê-los trabalhar para ele. O fórum perguntou como lidar com zumbis de nível 5. Um participante disse que você só precisa correr. Outro participante perguntou onde encontrar o memorando do sistema sobre a localização da fonte espiritual subterrânea. O participante respondeu que havia cavado por meio-dia, mas não encontrou o espírito primavera. Em vez disso, ele desenterrou uma arma de bronze, e agora ele não tinha mais medo de zumbis. Foi um choque para ele saber que encontrou um tesouro subterrâneo na zona segura. Além disso, o fórum informou que seus amigos renasceram no local do ponto de renascimento, no centro da praça. A pessoa que foi de base por conta do frio contou sobre sua experiência e como renasceu. Ele falou que depois de renascer perdeu muitos pontos de experiência como se seu corpo estivesse vazio. Ele deu conselhos a todos que, se possível, deveriam tentar tirar a vida. Quem estava no centro do campo viu que os portões do palácio subterrâneo estavam abertos, o que surpreendeu a todos os jogadores, pois se tratava de uma masmorra escondida. Quando tentaram entrar, foram parados por uma barreira. Um deles percebeu que o nível oculto era exclusivo para os renascidos. Em seguida, um homem se aproximou deles e disse para eles esquecerem o nível escondido e acabar com os zumbis. Ele disse que viu alguém eliminando os zumbis e se tornou um jogador e desapareceu. Essas pessoas renasceram assim. Os zumbis têm muitos pontos de experiência e ele pensou que era possível ir do nível 2 para o nível 4. Ele acrescentou que ouviu que metade da experiência de um jogador revivido pode ser absorvida dentro de 10 dias. Depois de ouvir isso, todos abandonaram a ideia de entrar na masmorra e ir derrotar pessoas. Um dos jogadores que estava escavando o chão e ouvindo a conversa deles pergunta que tipo de arrogância é essa. Afinal, este jogo definitivamente não é tão simples. É impossível que a dívida seja paga mais caro do que os vivos. Ele sugeriu que seria melhor cavar mais e procurar outra entrada, sem mencionar que há muitos tesouros no subsolo. Então por que não fazê-lo? E o nosso herói, algumas horas depois, conseguiu derrotar mais alguns zumbis. Havia cerca de 100 zumbis,
e de repente ele viu que o palácio subterrâneo estava aberto. Ele pensou que, embora fosse geralmente correto seguir as instruções do sistema, isso parecia um aviso oficial. Até o local foi indicado. Talvez tenha sido uma armadilha, afinal houve o treino de número neste jogo. Então, por que o aviso foi tão detalhado? Isso para ele foi muito suspeito, e o achou melhor voltar primeiro ao parque de campismo para depois avaliar a situação. À noite, ele acendeu uma fogueira e olhou na direção do Goblin. Em primeiro lugar, nenhuma informação sobre os segredos do Goblin foi obtida até hoje. A interface da missão ainda não havia desaparecido após a execução. Ele pensou que esta deve ser uma missão longa, e se a condição para concluí-la for a abertura da próxima missão, depois viu sinais de que estava recebendo pontos dos jogadores por isso e se sentiu feliz por o dia ter sido produtivo. No entanto, ele não entendeu o mecanismo de partida no jogo, mas ganhou muita experiência. Mas é preciso lembrar que os jogadores já voltaram à vida na masmorra há muito tempo. Então ele se perguntou por que estava ganhando experiência para isso, já que ninguém havia escrito nada nos fóruns por muito tempo. A masmorra era realmente problemática, e de repente, o duende começou a mudar e se transformar em um humano. Ele pediu ajuda dizendo que ele era um homem. O jogador agradeceu por não eliminá-lo em forma de duende. E então Xuan viu uma entrada no tablet dizendo que a missão oculta era uma mutação no Palácio Subterrâneo da Fé. Mas a descrição da missão, os objetivos e as alas eram desconhecidos. O homem pensou que isso levava para a próxima missão oculta e pensou que era bom que ele não o machucasse. E o Xuan disse que não estava grato, mas perguntou por que ele se tornou um duende. O homem se curvou, se apresentou e disse que seu nome era Bonito, e que era um morador comum do Palácio Subterrâneo. No início, o Palácio Subterrâneo da Fé precisava atrair homens corajosos de diferentes mundos. Ele não sabia quando começou, mas a bravura parou de chegar até eles. O fogo sagrado no templo também começou a diminuir e depois que foi extinto de vez, muitos moradores se transformaram em zumbis de gelo porque não conseguiam parar as ondas de gelo e névoa negra. Xuan pensou que o Palácio Subterrâneo era a vila do principiante, mas ele estava interessado em saber qual era a situação atual. Os zumbis não são apenas NPCs, mas também jogadores. Existe um problema no jogo e os desenvolvedores não estão corrigindo. O homem continuou sua história dizendo que no início, poucos moradores se foram, mas eles ainda tinham guardas poderosos no Palácio Subterrâneo que poderiam protegê-los. No entanto, com a intensificação da onda de frio, os guardas também se foram. Eles tiveram que abrir uma fonte sagrada nas profundezas do castelo, mas de repente todos que a bebiam se transformaram em duendes. Assim o castelo subterrâneo se tornou um santuário para zumbis e duendes. Eles dizem que o luar pode remover qualquer maldição e, talvez graças a isso, ele recuperou sua aparência anterior enquanto estava em uma rocha no céu. Xuan achava que os jogadores que entravam no palácio subterrâneo eram muito azarados. Não é à toa que o fórum estava tão deserto. Felizmente, ele entendeu e não funcionou. Ele perguntou por que o sistema ofende os jogadores. Não é normal. É melhor ter mais cuidado no futuro. Então o carinha perguntou se ele queria ajudar todos a recuperar sua aparência anterior. Quando ele entrou no palácio e acendeu o fogo santificado, eles lhe dariam um tesouro incrível e nas profundezas do túmulo estavam os pergaminhos de classe escondidos. Se salvasse o amigo, dariam um presente de Natal. No entanto, Xuan ainda queria recusar, mas o garoto não estava disposto a ceder e disse que se o pergaminho não fosse suficiente, talvez ele estaria interessado em equipamentos de nível lendário se ele aceitasse a tarefa. Ele lhe daria esta arma, o Anel Perdido do Trovão, raridade de ouro, físico mais 40, força mais 40, agilidade mais 40, coragem mais 40. Efeitos especiais. Este anel vem do Senhor do Trovão. Ele envolve o guerreiro e um raio, causando danos ao palácio subterrâneo. Essa habilidade desencadeia raios nos inimigos dentro de 500 metros, causando 600 pontos de dano. O tempo de recarga é de 1 segundo. Xuan olhou para este anel com olhos brilhantes e pensou que neste jogo o equipamento de nível de bronze poderia gradualmente perder seu valor à medida que o nível dos jogadores aumentasse, mas o equipamento de ouro mantém seu valor para sempre. No entanto, Xuan agradeceu por sua generosidade e gentileza, mas ainda assim recusou. O palácio subterrâneo era muito perigoso e ele não se atreveu a entrar lá. Disse-lhe que era tarde e que podia ficar e descansar. Ele poderia procurar outro lugar pela manhã, mas o homem começou a se transformar em uma espécie de monstro e disse que se o soldado não quisesse, ele não o forçava, apenas trazia seus restos mortais para lá, e logo em seguida ele pula sobre o protagonista para atacá-lo. Xuan conseguiu reagir e mergulhou sua espada em seu corpo. O protagonista
protagonista ficou chocado e disse que a tarefa era de alguma forma incomum, e já era suspeita. Além disso, ele não hesitou, e usou a escassez para atraí-la para o palácio subterrâneo. Qualquer um em sã consciência se sentiria enganado. O prota se pergunta quem ele era e por que ele veio aqui. O Goblin do Mal disse que todos merecem um fim. As almas do outro mundo deveriam ser alimento para os deuses. E caiu no chão. Moradores do palácio subterrâneo recebeu pontos de experiência e recebeu equipamentos com a armadura dos guardas do palácio subterrâneo, e também um cartão de pele de carneiro. E no final ele recebeu esse item especial, o Anel Perdido do Trovão. Ele disse alegremente que o jogo realmente não seguiu as regras porque o eliminando ele pode obter um monte de coisas úteis, e ele também aumentou o nível de sua família. A reserva dos guardas do Palácio da Masmorra foi feita de 2003 mais proteção de prata. Mais 500 pegando o mapa do Palácio da Masmorra. Ele começou a estudar e disse que não havia mais nada para fazer hoje e decidiu fazer uma pausa. Geralmente no futuro precisamos prestar mais atenção aos avisos do sistema e o que os NPCs dizem. Na manhã seguinte ele descobriu que o número de sobreviventes era de 160.307 pessoas. E o Chão disse isso após o teste beta aberto. Existem cerca de 500 a 600 milhões de jogadores e agora há cerca de 100 mil sobreviventes. No quadro negro está escrito que recompensas são dadas aos sobreviventes. Os motoristas e 7 jogadores precisam ir para a zona segura na praça central. Ele pensou que pudesse ser uma armadilha novamente, mas ainda não tinha informações suficientes. Lá, ele pôde ver outros sobreviventes. Talvez pudesse obter informações ou entender a situação. A praça central da zona segura parecia estranha para ele, pois havia uma sensação estranha quando ele abriu o sistema e via tantos jogadores reunidos em um só lugar. Esse deve ser o número da zona segura, que era de 1000 pessoas. Deve haver um local aqui da mesma maneira. Uma menina ao lado de um homem grande disse que não esperava ver jovens aqui. Outro homem perguntou de que família ela era. Certa vez, ela pensou que não era herdeira de uma família importante porque as pessoas da grande família nem olhavam para ela. Ela pensou que todos os tolos já tinham entrado no palácio subterrâneo ontem, mas parecia que nem todos tinham desistido. Uma tela apareceu na frente deles dizendo que a zona segura para iniciantes era de 1000 pessoas e o número de sobreviventes era de 200. E no final houve um pedido para destruir o adversário o mais rápido possível. No início os jogadores não entendiam se deveriam se atacar, mas logo começaram. Xuan pensou que originalmente eles colocaram cerca de 100 mil pessoas na zona segura e agora apenas 20 pessoas poderiam sobreviver. A primeira missão foi feita para descobrir pessoas. A garota disse para ele não se surpreender e o atacou com a espada, mas Ilshon conseguiu impedir o ataque. Ela perguntou de onde vinha um homem tão bonito, mas Ilshon disse que não queria contar a ela. A garota disse que ele era muito perigoso nesse jogo e o achou patético e perguntou se ele queria se juntar a ela. Sem resposta, a menina respondeu que seu irmão também faria parte desse jogo. O nome dele era Gen. O protagonista pensou que embora tivesse confiança em suas habilidades, no final estava sozinho. A garota diz que há muito poucas maneiras de obter informações aqui, por isso seria muito útil se ele cooperasse com os outros. Quando ele disse seu nome, a garota perguntou surpresa se ele era Yu Xuan de Xangai, e o homem perguntou-lhe como o conhecia, e a menina respondeu que as pessoas comuns poderiam não saber, mas se alguém de uma grande família não conhecesse a família com uma renda de 10 bilhões, tendo uma única filha que não era casada, ele recusou as bênçãos que eram inacessíveis aos outros. Ela o elogiou por ser tão destemido. E o Xuan se sentiu desconfortável e disse que não havia necessidade de mencionar o passado. A menina achou que merecia ser homenageada pelo rei Shu. Agora havia 200 pessoas restantes no jogo e definitivamente havia mais grandes herdeiros da família entre os sobreviventes. E então apareceu um sinal de que, como ninguém havia sido aniquilado por muito tempo, o sistema eliminava automaticamente a pessoa com a menor força total. A contagem regressiva foi de 20 minutos. Em seguida um dos jogadores foi eliminado do jogo. Vendo que todos ainda estavam lutando, Xuan voou para longe da garota por alguns metros. A menina perguntou com algum aborrecimento por que ele de repente correu tão longe e se ele achava que ela faria o mesmo com ele. Enquanto as meninas queriam atacar as jogadoras, seu irmão a defendia derrotando as jogadoras de uma só vez. Xuan e ele pensavam que, com a bênção de tantas habilidades, talentos e equipamentos, seu poder de ataque agora está perto de 610 pontos e o cara chamado Vuji tem um poder de ataque de pelo menos 500 ou mais. De repente, o jogador da nação queria atacar Xuan, mas ele foi pego por Xuan e exterminado com um de seus
seus próprios ataques. Ele disse que salvaria suas duas forças humanas. Por que deveriam ajudá-lo? Ele ainda não concordou em se juntar a eles. A menina sorriu e disse que era desnecessário. Eles só devem se interessar. Nem todos abriram mão de centenas de bilhões de dólares. Agora restavam 20 pessoas e os restantes jogadores estavam de parabéns por passarem no teste e provarem a sua força. Era a altura de escolherem o seu caminho. Xuan pensou que a página parecia ter acabado e eles perguntaram o que o sistema faria agora. Os jogadores devem escolher uma classe escondida, não importa o jogo que joguem. A classe deles é sempre importante. Classes escondidas são muito valiosas no mundo completo por causa das características do mundo completo. Os jogadores que obtiverem a classe escondida serão promovidos no jogo e sua vida real também mudará drasticamente. Dois jogadores lutaram entre si o tempo todo, e um homem de aparência áspera chamado Gumo agora receberá uma classe escondida. Em seguida, um cavaleiro de armadura preta apareceu e o jogador entrou em seu corpo. Seu animal pantero recebe de volta a escuridão. Sua classe oculta é o Cavaleiro das Trevas. Habilidades especiais incluem imunidade à magia negra. Suas principais características aumentarão a cada nível, recebendo 10 pontos adicionais. A menina disse que a partir daquele dia tudo seria diferente para a família Gu. Além disso, a segunda classe oculta havia sido determinada. Gigante Relâmpago. A habilidade especial, depois de se tornar um gigante relâmpago, era ganhar imunidade à magia dos raios e receber bênçãos do poder do espírito do relâmpago. Sua força e características físicas são dobradas, causando danos causados por raios ao atacar. Seu dano é reduzido em 30% e seu poder de ataque é aumentado em 30%. Xuan queria ir lá para lutar e vencer, e então o gigante caiu sobre o homem e ele sentiu uma dor muito forte. Xuan pensou que parecia que, para obter a classe oculta, era necessário lutar não apenas com outros jogadores, mas também sentir a dor humana. Então uma névoa roxa começou a engrossar no céu. Essa classe é o Senhor dos Exterminados, e essa classe é imortal. A habilidade especial do jogador era se tornar imortal, imune a toda a magia dos que já se foram, e ele seria o único morto-vivo no continente. Então, quase todos os jogadores começaram a lutar para entrar nessa classe e começaram a aniquilar cada um. O vencedor foi um homem chamado Vai, e uma recompensa foi determinada para ele. E então a pele do homem começou a derreter e ele caiu no chão. Outra classe escondida era a habilidade especial de Fada Mista. O jogador tem 2 vidas e 2 elementos especiais correspondentes. Ele é imune a elementos claros e escuros. Ele vai aprender magia mista, que tem efeitos especiais. A redução de suas habilidades é reduzida pela metade. Faltava apenas a última classe e a menina achou que todos deveriam estar tentando conseguir e era preciso arriscar. O irmão mais velho das meninas perguntou por que Shua não tentava e ele respondeu que não precisava. Ele não gostava de ser mágica. Além disso, certamente haveria outras oportunidades de obter aulas de magia no futuro. Então ele pensou, para ser honesto, que essa classe oculta lhe parecia estranha. Parecia que aqueles que haviam recebido a classe oculta não eram muito sãos, como se estivessem possuídos por um estranho. Por isso, talvez essa tenha sido uma das armadilhas desse sistema. E o Shua havia decidido que, embora fosse melhor melhorar habilidades e talentos, não seria pior do que a classe escondida, então não havia necessidade de lutar ainda. A garota olha e depois apareceu uma placa pedindo a todos que vão para o saguão subterrâneo no ponto de despertar da classe oculta. Eles podem escolher 2 companheiros, e esses companheiros recebem a mesma classe especial que ele, mas não podem traí-la ou feri-la. Quando ele é ferido, seus companheiros pontos de vida serão sacrificados. Aqueles que renasceram foram surpreendidos por terem a oportunidade de obter uma classe especial. Um deles perguntou se o dono não se foi, então tudo bem se eles sacrificassem a própria saúde. O Senhor do Fim da Vida, Vindin, estava na frente daqueles que renasciam e não sabia quem escolher como seu servo. Em seguida o amigo se aproximou dele e disse para escolhê-lo já que eram amigos, mas ele ignorou o pedido e escolheu 2 pessoas muito mais bem vestidas do que eles. O amigo perguntou por que ele não o escolheu e ele respondeu que era porque não era digno. A mesma pessoa em desespero levantou-se do chão e disse que não se arrependia porque o amigo não faria aquilo. E o Shun olhou para eles, e achou que 2 pessoas que optaram por lamentar como herdeiro de uma grande família apareceram na televisão antes de abandonar um amigo para o futuro. É típico de lamentação, ou a classe oculta está realmente absorvendo os jogadores? Shun perguntou ao amigo de Lenin qual era
era o seu nome. Ele se apresentou dizendo que seu nome era Shan. Xuan estendeu-lhe a mão dizendo que poderia ir com ele. O homem chorando agradece, dizendo que vai se esforçar. Xuan se vira e pergunta se ele quer ir com eles. Ele educadamente recusa. Quem renasce diz que é mais rápido ir para o palácio subterrâneo. Talvez eles consigam algo também. E o Xuan pensou que os jogadores desceram para o palácio subterrâneo novamente e se perguntou o que o sistema estava planejando desta vez. A propósito, ele lembra que recebeu um mapa do palácio subterrâneo, mas depois ficou muito surpreso que o mapa mostrasse que esta não era a entrada para o palácio subterrâneo. Mas se essa não é a entrada, para onde vai esse movimento? A julgar pelo fato de que tudo afetava o palácio subterrâneo. Se ele quisesse saber a resposta, ele tinha que ir lá. Mas a entrada estava muito desconfiada e ele decidiu que era melhor sair e encontrar a entrada mostrada no mapa e ir até lá. Aproximou-se das duas pedras, mas viu que ali não havia entrada, mas ainda estava marcado como palácio subterrâneo. E então a habilidade da técnica de caça ao dragão foi ativada. Ele disse que, uma vez que a habilidade foi ativada, deve haver um tesouro em algum lugar, e acrescentou que não havia necessidade de procurar especificamente o portão que abriu a entrada. Essas duas pedras se moveram para lados diferentes, abrindo a entrada para o submundo. No mundo completo, não há estrelas nem sol, então deve ser a lua. E isso ele vê. Em seguida, Uda disse que a lua remove maldições, mas Shua não sabia se era verdade ou não. A propósito, até a história do palácio subterrâneo é escrita com fé, e ele se pergunta o quão grande é esse jogo. Quando ele desce, ele vê algumas pinturas na parede. E então ele chegou à porta grande. Quando entrou, viu uma cidade que parecia um memorial arquitetônico grego. Ele ficou muito surpreso. O palácio subterrâneo da crença era uma cidade que, embora estivesse em ruínas, ainda se podia sentir a grandeza do passado. O mapa mostrava que esta era a principal cidade do palácio subterrâneo, que ocupava quase metade de todo o território. No entanto, o Templo da Coragem ainda estava longe e ele pensou que poderia encontrar algo. De repente, ouviu um barulho e ao se virar, viu alguém o atacando. Era um enorme monstro de gelo segurando uma enorme espada na mão. Ele ativou a habilidade de que era em sua mão e acertou a cabeça do monstro. O homem se perguntou se isso significava que Kelda estava dizendo a verdade. O palácio subterrâneo foi dividido em duas facções, duendes e zumbis de gelo. Pode ser que esses zumbis tenham sido os que Shelin perguntou sobre a origem. Ele se perguntou o que estava acontecendo aqui se todos os zumbis estavam reunidos aqui. Alguns dos zumbis pareciam jogadores estranhos. Eles geralmente atacavam indiscriminadamente. Mas por que não o atacaram? E então todos os zumbis começaram a acordar em algum lugar. Então ele seguiu também. Os olhos se dirigiam para o templo. O homem perguntou o que os zumbis de gelo estavam fazendo dentro do templo. Quando chegaram ao templo, Yuxuan ficou surpreso que o templo era o palácio subterrâneo da fé. Ele pensou que deveria haver uma pista do que ele estava procurando. Então algumas pessoas saíram do templo para acabar com o zumbi. Ao vê-los, Xiaoyin perguntou se eles haviam mudado de classe, e o templo era o lugar onde eles mudavam de classe. O zumbi rindo disse que a classe zumbi era tão forte que não era difícil partir uma ou duas vezes. Parece que ele fez a escolha certa porque os zumbis são muito mais interessantes do que arqueiros e espadachins. Designados sobre gelo, zumbis apareceram na frente de dois. Sua habilidade especial única era que sua velocidade de ataque e movimento eram reduzidas em 50% e ele não partiria devido a circunstâncias especiais. Suas características básicas melhoraram exterminando muitos jogadores, dando-lhe muitos pontos de experiência. Quando ele encontrar a fonte sagrada subterrânea, ele ficará paralisado e será mais fácil aniquilá-lo. O protagonista achava que mudar de classe para se tornar um zumbi era inimaginável. Essa habilidade passiva não divide os jogadores em dois campos. Os jogadores que deixaram o templo começaram a usar a fonte sagrada, e acabou com quase todos os zumbis. Xuan saiu na frente deles e um dos jogadores o ameaçou com uma espada e perguntou quem ele era. Ele levantou a mão e disse que costumava ser apenas um jogador de passe. O cara perguntou como chegou lá. Nosso personagem principal respondeu que passou mais uma noite lá e acabou indo acidentalmente por outro corredor. Além disso, ele também tinha acabado de ver suas habilidades e perguntou se eles trocavam de classe. O jogador respondeu que todos os jogadores que entraram no palácio subterrâneo passaram completamente pela transição de classe. Bem, se havia muitas pessoas que trocaram de classe e se tornaram zumbis, era completamente inaceitável. E acrescentou que, se fosse normal, poderia ir com eles para mudar de classe no templo. Quando entraram no templo, uma menina de cabelos ruivos se aproximou deles e disse que, como era novo,
deveria mostrar seu painel de recursos primeiro. O homem de cabelos brancos ao lado dela acrescentou que, se ele não quisesse mostrar a todos, ele só precisava mostrar a ele, e entrou diretamente na guilda de Pena Negra. Seu nome era Lu Yang. O outro homem de cabelos roxos perguntou o que ele queria dizer com aquilo, se ele quisesse roubá-lo. A menina mediou a disputa dizendo que era o suficiente para fazer barulho e sugeriu que eles olhassem primeiro para as feições dos meninos. Xuan saiu silenciosamente de sua companhia, mas foi notado, e um deles perguntou o que ela estava fazendo, e se ele conhecia as regras. E o Xuan permaneceu em silêncio e olhou para eles. O homem de cabelos roxos se irritou e disse aos outros para levá-lo embora. Quando um deles tentou atacar Xuan, ele rapidamente o derrotou com um único golpe de sua espada. Isso surpreendeu muitos adversários e um deles disparou uma flecha, mas a defesa conseguiu proteger nosso herói. Vendo isso, um deles disse que o guerreiro tinha o maior indicador de defesa entre todas as classes, e uma única batida da bola causou mais de 6.000 pontos de dano. Afinal, ele nem havia mudado de classe, e a flecha nem havia lhe causado nenhum dano. Vendo isso, o homem de cabelos roxos imediatamente começou a elogiar, dizendo que era muito arrogante e se apresentou como Jun do sindicato Nanchuan. Se ele se filiasse ao sindicato, eles pagariam 200.000 por mês. Se isso não bastasse, eles poderiam chegar a um acordo mais tarde. O homem de cabelos brancos disse que a família de Chan não lhe ofereceu nada e lhe ofereceu 2 milhões. Ele também acrescentou que se juntasse a eles, poderia escolher todos os jogadores bonitos de seu sindicato. O homem de cabelos brancos também se ofereceu para se juntar à guilda. Se ele se juntasse ao guilda das Penas Negras, receberia 5 milhões por ano. Mas Yu Xuan recusou e disse que não estava interessado. Ouvindo isso, os três começaram a sussurrar, e a menina perguntou que tipo de homem era esse. Ele era louco ou era filho de uma família de pessoas que cultivavam as artes das trevas? O homem de cabelos roxos respondeu que tais crianças as atropelariam e perguntou de onde tirava tal atitude. O homem de cabelos brancos disse que, ao mudar de turma, havia a possibilidade de aparecer uma aula escondida e ele a seguiu quando se aproximou do centro onde as aulas foram trocadas. Ele pensou que não havia necessidade de escolher uma classe regular para que ele tivesse uma vantagem sobre os jogadores com classes escondidas. Em seguida, aparece uma tela indicando que a entrada para o jogador foi encontrada e eles começam a analisar suas características e discutir se o jogador não trocou de classe. O sistema passou a selecionar a classe mais adequada. O grupo de Danny disse que quando um jogador muda de classe, o sistema sugere características baseadas em classes, o que pode resultar na aparência de uma classe oculta. O do cabelo roxo também disse que ele eliminou o jogador que trocou de classe com um golpe, então ele deve ter características extraordinárias. Ele não sabia que classes escondidas poderiam ser desbloqueadas. Então, na frente de nosso herói, um cavaleiro apareceu e perguntou se ele queria adorar o deus cavaleiro e manter o título de cavaleiro para sempre em seu coração. Para isso receberá o título de paladino. O paladino da luz terá um efeito único. Ele será abençoado pelo deus da luz e ganhará imunidade ao dano mágico da luz. Sua defesa será significativamente aumentada ao fazer magia de luz, e há uma chance de aumentar o nível de habilidade. Ele será protegido por uma caixa de luz, e os danos foram reduzidos. Ela receberia um conjunto de itens luminosos, mas Yu Xuan resolveu recusar. Todos ficaram surpresos ao ouvir isso. O cavaleiro perguntou se ele tinha certeza de sua decisão e ele disse que sim porque não precisava de tal classe. Para ele era muito fraco e dentro de sua cabeça ele pensava que aquelas aulas eram apenas ilusões para ensinar, e que as habilidades passivas não eram tão boas quanto o talento despertado no nível de Deus. Um dos jogadores ficou surpreso ao dizer que desde a criação do programa Mundo Completo, jogadores com classes escondidas são considerados uma virtude popular. Se ele não precisasse, poderia removê-lo, porque achava que ele não conhecia seu talento há muito tempo. Ele se recusou a mudar de classe desde o início. E o Xuan desbloqueou o talento especial Coringa. Com essa habilidade ele pode marcar várias classes ao mesmo tempo e aproveitar os efeitos especiais de todas elas, e ele receberá pontos de experiência para cada classe. A capacidade de ter 20 tipos de classes também é uma habilidade mágica, pensou ele, e então o cavaleiro desapareceu e a deusa da luz apareceu em seu lugar. Um dos jogadores disse que a deusa Vetus padronizou todos os cavaleiros mencionados, mas ela era a NPC mais alta. Como esse cara pode obter a mais alta classe escondida? Outro jogador perguntou. A deusa da luz disse que sentiu um poder pulsante dentro dele e decidiu abençoá-lo, pedindo-lhe que se tornasse parte da luz. No
tablet incluía uma nota de que ele foi abençoado pela deusa da luz e que a deusa sinceramente desejava que ele se tornasse um santo da luz. Uma bênção da deusa da luz é um tipo extraordinário de quando a deusa da luz estiver presente, o jogador receberá imunidade de classe e causará dano duplo a criaturas famosas, e ele entrou na classe do santo. A raridade é a mais alta classe oculta com efeitos únicos. Este contrato com a deusa da luz é o protetor da deusa da luz, e o jogador receberá o mais alto poder divino. Os jogadores podem usar todas as habilidades da classe Light, e o dano depende da quantidade de mana gasta. Xuan recebeu isso. Ele acha que no mundo completo existem pelo menos 1000 habilidades de classe leve. Teoricamente, desde que ele tenha maneira suficiente, ele tem o poder destrutivo dos deuses neste mundo. Além disso, ele poderia ter 20 aulas ao mesmo tempo, então não havia razão para ele recusar e todos os deuses apareceram diante dele. O rei do reino das trevas de Shira, o senhor da vida e do fim, a deusa da guerra, o senhor dos elfos e o senhor de toda a magia, todos lhe pediram para se juntar a eles. A semideusa tem um efeito único. O jogador pode se tornar um defensor do deus da batalha e suas características mudam equivalente a 10 pontos de ataque para equivalente a 3 pontos de ataque cada vez que ele luta. Sua propriedade aumentará e ele terá a oportunidade de ganhar estatísticas adicionais e pontos de experiência. A arma divina roda de ouro do deus da guerra. Apenas o semideus pode lutar com uma arma mágica que ignora 90% da armadura do inimigo segundo ele, e tem a oportunidade de repelir feitiços inimigos. A fada protetora tem um efeito único. O jogador pode se tornar o protetor da fada e seu nome será homenageado. É mais fácil concentrar o poder da natureza a cada aumento de nível. Mais 10 pontos de destreza serão adicionados e características élficas serão adquiridas, como ter arco e flecha. Sua idade aumentará e seu charme também aumentará. Além disso, ela consente com o poder da natureza e ganha informações adicionais sobre o diferente. Shadow Shura tem um efeito único. Os jogadores podem se tornar sombra mais segura e ganhar poderes poderosos mais seguros. Ele pode ver fraquezas e fazer ataques precisos, ignorando completamente os ataques inimigos, e seu dano é triplicado. Quando ele está em forma de sombra, ele pode usar essa habilidade para ver através dos oponentes. Quando ele faz ataques transparentes, seu dano crítico é aumentado em 300%. O antigo mago sábio tem um efeito único. Toda a magia usada pelo jogador vem do poder da magia antiga. Os feitiços que ele usa mudam qualitativamente e também aumentam seu poder, e ele pode ter a capacidade de escrever magia antiga. Sua característica de coragem muda de 10 para um ponto de coragem e 50 para um ponto de coragem, e ele pode recuperar 10 a cada segundo. Efeito único de oráculo. O jogador receberá o segredo da vida do deus do fim e se tornará um oráculo errante no mundo oráculo. O jogador se envolverá em atividades da oráculo. O jogador pode anunciar a aparência de uma criatura mortal que irá curá-la até certo ponto, usando habilidades que o Xuan recebeu. Todas as classes e sua expectativa de vida aumentou para 1 ano. E ele agora tem a capacidade de ler inscrições antigas, e ele obteve uma placa de caracterização. Os jogadores ficaram surpresos com sua aparência, e seu nome parecia familiar para eles. Ele foi lembrado como o amante de uma jovem da família Lin. O homem de cabelos roxos disse que a onda de várias famílias grandes de repente destruiu várias outras famílias, mas ele ainda se recusou a se tornar um seguidor de vários 100 bilhões. Desde então, foi apelidado de Intocável da Capital e outro homem disse que ainda não tinha certeza se era dependente da família Lin, ou se eles eram dependentes dele. Quando ele deixou o templo ele achava que os zumbis e os jogadores ainda não eram suficientes. Deve haver jogadores em outros lugares e parecia haver muitos segredos escondidos no palácio subterrâneo. 1 hora depois, ele chegou ao local onde havia raios por toda parte, enquanto olhava para seu anel. Ele se lembrou de como conseguiu o anel do trovão e agora ele poderia usá-lo, mas ele não sabia se haveria um efeito incrível se ele o usasse. Então apareceu um sinal dizendo que o efeito único deste anel era que era o anel do deus do trovão. Com isso, ele ficaria imune a danos causados por raios. No palácio subterrâneo ele se dirigiu para a direção que o relâmpago atingiu, e de fato este anel o protegeu de raios. Foi seu primeiro passo para fora da lagoa do trovão. Ora depois, com a velocidade de seu movimento, demorou muito mais a julgar pelo mapa. Ele teve que ir rapidamente para o lugar que tinha que ir. O mapa mostrava que a lagoa do trovão era a linha divisória entre as duas forças. Havia duendes do outro lado. Ele foi em direção ao grande templo, mas seu caminho foi bloqueado por 2 gigantes de pedra e de repente, um raio veio do anel. E o Xuan atacou esses gigantes e seu poder foi ativado. Eles eram os guardas de nível
nível 15 do Palácio Subterrâneo. Ataque 40, 380.000 defesa, 500 habilidades. Não há escapatória. Não há como escapar do ataque da masmorra. Guardas do castelo bloqueando o caminho do inimigo para escapar e forçando o inimigo a atacar. Mas originalmente eles eram os defensores do Palácio da Masmorra, mas por razões desconhecidas eles foram empurrados para um enorme poço. Se o jogador destruí-los, eles receberão um conjunto de masmorras e uma chave para o reino. Certa vez, ela mudou sua classe para Shadow Shura e percebeu que suas características eram muito altas e pediu para testar sua força. Quando ela usou a habilidade de equipamento de armas Kirin e ativou a habilidade Suresh, ele descobriu a fraqueza de seus oponentes. O ponto fraco estava em sua cabeça. Atacando um deles, ele rapidamente o superou. Dois monstros apareceram atrás dele. Ele queria atacar, mas Yu Xuan conseguiu se esquivar e acertar a cabeça do monstro com a espada. Como ele conseguiu acabar com os guardas do castelo da masmorra à esquerda e à direita, ele recebeu muitos pontos de experiência, em vez de corpos de monstros. A armadura de guarda da masmorra apareceu. Havia também o colar, botas e escudo dos guardas dos calabouços. Xuan ficou muito feliz e achou que era hora de atualizar seu equipamento. Ele encontrou uma chave misteriosa para o Palácio Subterrâneo da Crença. O escopo do Palácio Subterrâneo existia há 1000 anos. Dizia-se que o lugar tinha os maiores segredos. Usando a chave, ele pôde entrar no Palácio Subterrâneo, mas Yu Xuan decidiu adiar a descoberta dos segredos do Palácio Subterrâneo para mais tarde. Então, de repente um som ecoou do templo e todos os relâmpagos foram direcionados para lá. Havia um raio adormecido rebaixado de ouro, nível de raridade, nível mais alto 30. As demais características eram ocultadas pela característica de imunidade a danos físicos. Xuan não conseguia ver seus pontos de saúde e força, e percebendo que estava imune a danos físicos, decidiu sair dali o mais rápido possível. De repente, o Rei do Relâmpago pulou de onde estava, e isso assustou muito nosso protagonista. As habilidades do Rei do Trovão eram estrondosos. Ataques de campo do trovão com poderes de 4000. A amante do Senhor dos Relâmpagos enviou um enorme raio para Yu Xuan, mas nosso herói conseguiu escapar do golpe. O corpo do Senhor do Relâmpago se transformou em um animal e começou a perseguir nosso protagonista. Ele ficou surpreso com a forma como um corpo tão grande podia se mover em uma velocidade tão alta. Ele pensou que deveria haver uma fronteira no mapa à frente e teve que se apressar. Ele correu e mal conseguiu sair da zona da masmorra e não deixou o monstro atravessar a fronteira. O Deus do Trovão olhou com raiva para o céu e gritou com Vera que ele a havia aprisionado por anos e ainda não a havia libertado, batendo-a com força total na fronteira da masmorra. Ele gritou com raiva que iria derrotá-lo e derrotar todo mundo. Yu Xuan se perguntou se ela era a fundadora do Palácio Subterrâneo e, decidindo que bastava por hoje, seguiu na direção oposta. Uma hora depois, entre as árvores, Xuan pensou que era um pouco chocante olhar para a floresta virgem subterrânea e ver pessoas petrificadas no lugar e todas viradas para a pedra. Xuan percebeu que as pessoas estavam transformadas em pedra de uma maneira estranha, e então uma enorme cobra saiu das profundezas do chão. O protagonista, que estava cansado, percebeu que tinha acabado de enfrentar o Deus do Trovão e então uma enorme e nojenta cobra apareceu. Essa cobra nem vai dar um tempo. A cobra olhou para o céu e uivou alto, e Xuan ouviu o som dos duendes. Em seguida, vários goblins apareceram atrás dele e começaram a atacá-lo. O protagonista percebeu que essa cobra poderia invocar duendes, mas agora eles eram apenas pontos de experiência para ele. Enquanto lutava contra os monstros, a cobra tentou atacá-lo, mas ele escondeu primeiro com sua força e descobriu que a cobra era muito mais fraca do que ele pensava. Sorrindo maldosamente, percebeu que agora só restavam os soldados. Ao vê-lo sorrir, os duendes ficaram horrorizados, mas ainda assim continuaram a atacá-lo. Durante esse tempo, ele observou o espírito dos jogadores sozinho e percebeu que estava preocupado, e achou que seria vantajoso seguir pessoas com classes especiais, mas todos se uniram para derrotar uma grande cobra, e ele ficou preso aqui e perdeu seu tempo em vão. A menina disse-lhe que tinha ganho experiência e que não esperava que se encontrassem tão cedo. Todos os jogadores da classe especial estavam reunidos quando Tuk se aproximou dele, e disse que estava explorando o bairro quando deixou a praça, mas não conseguiu encontrar a saída e perguntou como ele chegou até aqui. Xuan respondeu que foi para outro lugar e passou pela Lagoa do Relâmpago. Os outros jogadores se irritaram e disseram para ele parar de brincar. Todos os trovões se foram em contato e alguns de seus povos já estavam esperando para renascer. O jogador que ganhou a imortalidade disse que não conseguia dar um único passo. Mesmo
sendo um imortal. Ele disse que se não acreditassem nele, que o levassem embora. Ouvindo isso, todos os jogadores se irritaram e perguntaram que tipo de atitude é essa. Não seja tão egoísta com ele, e diga se ele conhece outra maneira. Xuan disse que sabia uma saída, mas não queria falar e o que eles fariam para se ajudar e como poderiam ajudar. Além disso, este jogo suporta popularidade. Se alguém fizer muito barulho, eles vão exterminá-los e todos ficam em silêncio. No cofre, a menina com o irmão disse que nem as 6 famílias da Montanha Mágica conseguiram convencê-la. Então que eles esqueçam. Eles não conseguiriam. Eles estavam prontos para lutar até o fim com a família Lin, sem que um único cabelo caísse de suas cabeças. Os outros responderam que se perguntavam por que seu nome soava tão familiar. Foi por isso. Mas seus amigos o impediram, dizendo que neste jogo eles poderiam renascer após o fim. Seria uma nova realidade. Se eles caíssem sob a supervisão da grande família, eles definitivamente seriam destruídos. E o Xuan respondeu a Darkly obscuramente que ele não precisava de sua proteção. Ele tinha suas próprias escolhas e seu próprio caminho. E em seguida ele foi em outra direção. A menina aproximou-se dele e disse que o rei Zel sentia falta dele, e que havia muito ódio entre eles. Ela foi bastante corajosa, mas foi honesta com ele e acrescentou que quase desistiu de sua família por causa dele. Mas essas eram 6 grandes famílias que estavam escondidas na cidade mágica todo esse tempo, só porque ela estava envolvida com ele. O protagonista respondeu que sabia que ela o tratava bem, mas não gostava desse tipo de união. Não foi fácil ser genro. Em seguida, o prota lembrou-se de seu passado. Ele sempre pensou que viveria uma vida feliz e plena com a mulher, mas depois de se formar, a mulher finalmente revelou sua verdadeira identidade como herdeira da família Berlim. Ela não fez exigências a eles, mas pediu que juntassem a família. Ele não obedeceu às ordens de ninguém e não aceitou as mudanças dela. Mas o mais importante, ele não podia aceitar que ela passou 3 anos ao seu lado, dia e noite, e no final ela se transformou em atriz. Ele decide terminar seu relacionamento com a mulher, e então ele retorna ao mundo real e pergunta a seu irmão Jin o que há de errado com eles. Voltando ao jogo, e o Xuan disse que eles estavam descendo as escadas e no meio do caminho as escadas haviam desabado. Seu grupo caiu do céu na floresta. Eles cortaram as árvores que cresciam ao redor para fazer um barco e atravessar o pântano, mas foram repetidamente atacados por enormes cobras e duendes que vagavam por perto. Tinham de se juntar aos outros. A cobra era muito feroz, mas Xuan conseguiu eliminá-la de uma só vez. Eles questionam o que aconteceu com Yu Xuan durante o tempo em que estiveram separados. O protagonista contou aos seus irmãos o que havia acontecido, incluindo o fato de que ele poderia escolher diferentes classes, mas ainda escondia como as habilidades de nível de Deus haviam despertado nele. E ele disse a eles que não esperava encontrá-los atrás da piscina do trovão. Jian respondeu que Xuan tinha uma aventura tão emocionante. Ele até sentiu inveja dele. Quando lhe perguntaram se agora que a cobra tinha ido de base, ele poderia vê-la. E o Xuan disse-lhe para esperar aqui e ele cortaria a luz das árvores com seu poder de titã. O carinha foi lá e cortou uma árvore muito grande e disse ao menino para descansar primeiro, pois ele tinha a habilidade de fazer artesanato. Deixe-o tentar. Em pouco tempo, e o Xuan conseguiu fazer um barco. O barco era feito de bronze, madeira rara nível 5 e tinha um efeito especial de poder nadar pelo pântano sem afundar. O carinha Jian disse que não esperava que o Xuan tivesse essa habilidade, pois levou muito mais tempo. O protagonista estendeu-lhes a mão e disse para virem com ele. Os 3 nadaram pelo pântano. Xuan disse-lhes para terem cuidado, pois havia veneno lá e era tóxico. Cobriram o rosto com lenços para evitar serem envenenados. O protagonista conta que esta foi a primeira vez que viu um jogo que fez os jogadores caírem em armadilhas como essa. E depois do lançamento, parecia que as mulheres não queriam voltar ao jogo. Jian disse a ele que não é tão simples, já que a moeda virtual está conectada ao dinheiro real. As pessoas podem usá-lo para sobreviver. E como ele acha que o sentido da vida está aqui, além disso, pode ser tarde demais para sair em sua opinião. E o Xuan perguntou se ele sabia de alguma coisa, pois achava que era tarde demais para sair. Ele respondeu que não, mas ouviu de pessoas de todo o mundo que este era um jogo incomum. Dizia a respeito do destino do reino do dragão, e até mesmo do mundo inteiro. Ele venceu, ficou chocado e se perguntou se o jogo poderia decidir o destino do mundo. Ele nunca teria acreditado nisso antes. Desde os 23 anos, cada um deles tinha um navio inteligente desde o nascimento, que era tão importante quanto sua identidade. Mas desde que entrou no jogo, ele não recebia nenhuma notícia do mundo real há muito tempo, como se tivesse
transmigrado completamente para outro mundo, ele tentou sair, mas sem sucesso. No início, ele pensou que era um bug ou que era impossível deixar o jogo no meio da masmorra, mas agora parecia que não era por acaso. E então chegaram ao continente. Shu ainda pensa que, julgando pelo mapa, esta é a parte mais ocidental do palácio subterrâneo. Mas deveria haver uma cidade aqui. Por que só há uma floresta densa aqui? Ou talvez uma cidade tenha sido construída na floresta. A menina perguntou se havia duendes aqui e logo pediu para que todos ficassem atentos. Eles estavam a caminho. Jingu usa seu corpo gigante e rapidamente ativa sua lança. O irmão Xuan os atacou e perguntou por que havia tantos deles. Todo o seu exército. Seu irmão respondeu que eles haviam entrado em seu território. Xin disse que eles tinham que encontrar uma maneira de romper o duende. O ataque do exército dos duendes foi construído para realizar um ataque que causou 5.000 unidades de dano não seletivo ao inimigo. Eles mal conseguiram escapar do exército dos duendes, e o protagonista se perguntou como os goblins poderiam usar habilidades e causar 5.000 dano. Nem ele podia aceitar. E então ele viu os duendes e as árvores apontando para eles e tentou atirá-los com um arco. Mas eles conseguiram escapar para a floresta. Enquanto o protagonista corria, ele começou a pensar se o mapa estava correto. Então, se eles se moverem nessa direção, verão o castelo em breve. A zona secreta deveria estar aqui. Quando o arco disparou em direção a eles novamente, o protagonista desativou o escudo de luz. Xuan pensou que ele poderia não apenas ver facilmente a enorme cobra, mas também exercer um efeito sobre seus companheiros de equipe. Ele teve uma quantidade incrível de conquistas. Quando saíram daqui, ele decidiu colocá-la na lista de pessoas importantes para a família. O protagonista conseguiu ver uma luz no fim do túnel. Ele grita para seus companheiros que havia uma saída à frente, e então ele encontrou um castelo com o rei duende de pé sobre ele. O protagonista se perguntou como um castelo tão grande poderia estar escondido na floresta. O rei duende perguntou por que eles invadiram seu reino. Rei duende nível 2503, defesa 200.000, poder de ataque 302.000. As habilidades: transformar a terra em um pântano, descida relâmpago, energia das ondas de gelo. Transformar a terra em um pântano pode transformar para sempre um pedaço de terra em um lugar para criaturas vorazes e produzir novos duendes. Descida relâmpago. Se ele usar a coroa do rei relâmpago, pode invocar continuamente um raio para atingir o alvo, causando 1.000 pontos de dano. A potência da onda de gelo pode absorver a potência da onda de frio e congelar uma grande área à sua frente, causando desmaios por 2 segundos. Há uma chance de transformar inimigos em zumbis loucos. Uma missão oculta foi lançada para Xuan derrotar o avarento do subterrâneo Palácio da Fé. A menina ficou surpresa ao ver como os duendes podiam falar com os humanos e as recompensas que receberia. A coroa do Senhor do Trovão cheia de pontos de experiência e encontrar o verdadeiro Palácio Subterrâneo da Fé. O protagonista sorriu e disse que Miser era o rei Goblin fofo. O protagonista corre acima da cidade e pula para destruí-lo. O rei duende viu o anel em sua mão e percebeu que Xuan estava com Kelder e ordenou que seus subordinados o destruíssem. Quando Xuan pulou com apenas um golpe de lança, ele o derrotou, causando 50.000 pontos de dano a ele. Xuan e sua irmã ficaram surpresos com sua força. O rei duende, vendo que ele havia sido derrotado, curvou-se ao protagonista e implorou-lhe para não exterminá-lo, e para isso, ele lhe daria tesouros e lhe revelaria os segredos do palácio subterrâneo da fé que os humanos viam no tablet. O prota vê que derrotou os duendes e pergunta quais segredos ele sabe. Se ele mentir para ele, as consequências serão terríveis. O rei duende disse que estava lá há 1000 anos e não ousaria mentir para ele. Então ele começou a contar que, há muito tempo, o palácio subterrâneo de Vera não se chamava palácio subterrâneo, mas uma caverna escura. Havia duendes, criminosos humanos e vários tipos de criaturas sombrias. O território foi dividido principalmente entre raças, mas houve conflitos ocasionais que chegaram a um equilíbrio. Em algum momento uma mulher chamada Vera chegou e destruiu completamente o equilíbrio da masmorra. Ela unificou o palácio subterrâneo com seu poder avassalador e ordenou que as criaturas construíssem o palácio. Eles construíram altares um após o outro, lugares escondidos dentro da masmorra. A cada 100 anos, os altares eram conectados à superfície e atraíam guerreiros de vários mundos. Os vilões subiriam à superfície e se tornariam alvos para aniquilar e treinar esses guerreiros.